O que a gente tem programado para falar hoje é sobre governança corporativa. Alguém de vocês aí já ouviu falar em governança corporativa? Alguém tem alguma sugestão? Um de cada vez. Pessoal se alguém de vocês aí investe em ação, vocês já ouviram falar nisso? Melissa, você que fez a CPA 20 aí, já ouviu falar de governança corporativa? Oi, professor. Já. Já? Já, só me dá uma pincelada aí pra mim. Eu, O que você lembra de governança corporativa? não é aquele negócio que é tipo condomínio, né? Não, né? Não é não. Não. Não, mas é sobre. Como é que diz? Por exemplo, o diretor, taranã. Tem a ver com isso daí. Com o modelo, com a forma como a empresa é administrada. Normalmente as empresas de capital aberto, tá? O que Uhum. mais? Alguém mais aí, além da Melissa, tem mais alguma sugestão? Professor, tem a ver com um código de ética que as pessoas devem seguir na organização, de acordo com o controle de ações, garantir o comportamento. Tá bem próximo ali da questão do código de ética, sim. Boa observação que você colocou, tá? Uma empresa que tem uma Ô, boa governança professor, corporativa, querendo ou não, ela vai estar não entra, bem alinhada ali com a questão ética também. Sim, sim, Melissa. não entra a parte de heurísticas, né? Não. Ou entra? Não. Ah, eu tô confundindo com finanças, então, né? Não, tem a ver com finanças. Tem a ver com finanças, com ética. Então, tem a ver com a heurística, não é? Não, na verdade não. Professor, Sim, sim. é como se fosse algumas leis e processos que se juntam para determinar a forma que vai ser dirigida a empresa, alguma coisa assim, se eu não me engano. Legal. É isso? Sim, também. Na verdade, não necessariamente leis, tá? Mas valores, premissas ali de boa condução da empresa, tá? O que mais? Nadinha? Bom, então vamos lá. A governança corporativa, ela foi criada porque existe um problema aí na relação humana, que acaba refletindo aí, é claro, na questão das empresas. As empresas, querendo ou não, é um pedaço ali da sociedade, é uma fração da sociedade, e a maneira como a sociedade se comporta vai se refletir ali também como as empresas são administradas. Então, diante disso, alguns observadores, alguns estudiosos criaram aí a chamada teoria da agência ou teoria do agente principal, tá? Isso daqui para que vocês entendam o problema antes o problema que existe, que uma das soluções para minimizar esse problema foi a criação da governança corporativa, tá? Então, alguns teóricos, alguns estudiosos chegaram a essa teoria do agente principal ou teoria da agência. Alguém já ouviu falar nela? O que é a teoria da agência? Não? Não me lembro, não, professor. A teoria da agência, ela diz que seria o equivalente a um contrato, né, no qual uma pessoa contrata uma outra pessoa, tá? Então, essa pessoa contratante, ela é chamada aí na teoria de o principal, né? Ela contrata uma outra pessoa, essa pessoa contratada, ela é chamada de agente, tá? Para quê? Para que o agente desempenhe alguma tarefa em favor do principal. Perceberam? Então, a teoria da agência, estudando lá, eles pegaram e identificaram, vamos chamar isso aqui de teoria da agência.
Tá? Então, o que é a teoria de agência? É quando uma pessoa ou uma empresa vai lá e contrata uma outra pessoa. Para quê? Para que esse terceiro desempenhe funções, desempenhe tarefas, visando o quê? Visando o favor, visando tomadas de decisões que essa pessoa contratada vai tomar para favorecer quem? Quem o contratou, tá? Ok? Então, quem contratou, ele tem a figura aí é chamada aí de principal. E aquele contratado é chamado de agente, ok? Tá? Então, um exemplo bastante comum aí no nosso dia a dia em que essa teoria do agente, ela é praticada, que ela existe. Então, um gerente de uma loja, vamos pegar uma loja de calçados no centro da cidade. Então, o dono da loja vai lá e contrata um gerente. Esse gerente ele é contratado para quê? Para que vocês acham que um gerente é contratado? De maneira bastante simples. Professor, desculpa, eu não ouvi, você pode repetir? Vamos tentar exemplificar essa teoria da agência numa situação real, fazendo exemplo aí com uma loja aí no centro da cidade. Então, a gente tem uma loja aí no centro da cidade que vende calçados, tá? Então, alguém foi lá, abriu uma loja, ou vamos supor que seja uma rede de calçados, fica mais fácil de exemplificar. Uma rede de calçados. Que loja tem aí no centro da cidade de rede de calçados? Algum nome aí, só para a gente dar nome. Que seja uma rede, alguém sabe? Flexpé, não é? Aqui é Flexpé é uma rede, não é? É. Então tem lá, Flexpé. Tá? Ou não. É uma rede de loja de calçados, ok? Então, o dono ou o grupo controlador dessa rede vai lá e contrata um gerente para a loja dele, para a loja aí de Suzano. Para que esse gerente é contratado? Por quê? Controlar e planejar? Controlar e planejar, isso, exatamente. Para controlar e planejar, não é isso? Ou seja, é o gerente que vai estar representando quem? O dono daquela loja, o dono daquela empresa Os naquele interesses local. do dono, né? Exatamente. E as decisões desse gerente, que serão tomadas lá dentro da loja, tem que atender o que o Diego... É Diego que disse? Tem que atender o que o Diego disse. Sim. Tem que atender o que o Diogo disse. O interesse de quem? Do dono da loja. Não é? Tá? Então, isso é a teoria da agência. Isso é o que a teoria de agência diz que existe. Então, o principal vai lá e faz uma contratação de alguém para quê? Para que esse alguém tome decisões em favor dele. Ok? Tá bom? De maneira bastante simples é isso. Então, no nosso exemplo aqui, quem seria aí a figura do principal? Quem seria aí o principal? Quem seria, gente? Não, o gerente não. O dono da loja, O dono professor. da loja. O dono da loja ou o grupo controlador da loja. Tá? E quem seria a figura aí do agente? O gerente. O gerente. Ok? Tá certo? Então, uma agência, então isso se chama teoria da agência. Tá certo? Por quê? Porque uma pessoa está... Aí o próprio nome já, né, você consegue fazer vinculações aí com a língua portuguesa. Então, o dono da empresa está agenciando alguém para quê? Para que ele represente. Não é até essa palavra que se usa quando a modelo vai lá representar uma marca de perfume num comercial ou uma marca de roupa num desfile? Então, não se usa essa expressão, ó, a modelo Gisele Bündchen foi agenciada pela empresa tal, né? Para quê? Para que ela represente justamente aquele que o contratou, tá? Só fazendo uma analogia aí para... Professor, Sim? Sim, Anderson. é o Anderson. Um CEO de uma empresa é um agente? Sim, o CEO é um agente, exatamente, tá? O CEO, boa pergunta, Anderson. O CEO de uma agência é um agente? Sim, é um agente, tá? Por quê? Porque ele foi contratado para que as decisões dele sejam tomadas em favor do quê?
em favor da empresa, em favor do bem da empresa. Tá certo? Ok? E aí, quanto mais... Então, assim, uma coisa é perceptível. Um agente, ele é delegado com poder. Concordam? Concordam que o agente tem poder em mãos? Então, o principal vai lá e delega, até dentro do limite da função que ele vai exercer, poderes. Não é isso? Tanto é que quando você está numa loja, você tem algum impasse, precisa resolver alguma coisa, você quer falar com quem? Com o gerente, não é isso? Por quê? Porque o gerente tem um poder que talvez o atendente ali não tenha. Não é isso? E aí, conforme vai subindo os níveis, mais poder esse agente tem na mão. Exemplo aí, o que o Anderson disse. O CEO de uma empresa, ele tem muito mais poder do que um gerente. Mas, ainda assim, ele é o quê? Ele foi contratado pelaquela empresa para que as decisões que ele tome sejam tomadas em favor do bem da administração da empresa. Tá certo? Então, isso é o que a teoria da agência diz. Ou teoria do agente principal, e depois deixa anotadinho aí, faça uma pesquisa aí no decorrer da semana, e vocês vão encontrar bastante material sobre isso, tá? Só que o que ocorre? Tem um fator no meio aí que faz com que essa teoria, às vezes, não funcione direito. Qual é esse fator que tem aí nesse meio que vai atrapalhar o funcionamento perfeito dessa teoria? Tem um detalhezinho no meio aí que vai azedar a coisa. Interesse próprio? Interesse próprio. Conflito de interesse. Exatamente. Conflito de interesse. Interesse próprio, tá? Ou seja, o que vai azedar essa teoria, o que azeda essa teoria é o fator humano no meio, né? A gente sabe que os nossos problemas que nós enfrentamos são criados apenas, então, somente por quem? Por nós mesmos, por nós humanos, né? Então, a hora que você pega uma teoria, então hoje em dia tem muito debate, né? Tem muito debate aí, principalmente os internautas de plantão, que é cheio de dar opinião, e muitos deles, malemar, pegou um livro para, de fato, saber o que é um capitalismo ou saber o que é um socialismo, né? Então, o cara, se ele é contra, ele, isso daqui é socialismo. Se ele é contra, isso daqui é capitalismo, muitos nem sabem de fato o que é. Então, a hora que você pega a teoria para ver a teoria do socialismo, você fala, nossa, isso daqui é uma teoria perfeita. Vamos aplicar que vai funcionar. A hora que você pega e lê a teoria do capitalismo, você fala, nossa, o capitalismo é uma teoria perfeita, vamos aplicar isso. Só que na prática, nem o capitalismo nem o socialismo acabam saindo perfeitos. Por quê? Porque eles são administrados por pessoas. Então, entra o fator humano aí no meio do socialismo, entra o fator humano no meio do capitalismo, que no meio azeda toda coisa, tá? E um dos motivos principais que azeda é isso que vocês falaram, conflito de interesses, tá? Então, com a teoria da agência, surge um problema também, que é chamado problema de agência. Problema de agência, tá? E o que vem a ser o problema de agência? Esse problema de agência é justamente o que vocês disseram, tá? Quando há o conflito de interesses. Ou seja, quando o gestor, quando aquele agente que foi contratado para tomar decisão em favor do principal, toma decisão com o intuito do quê? De maximizar, tá? O que os autores chamam aí de utilidade pessoal. Ou seja, eles tomam decisões com a intenção de ter um ganho por fora ali, tá? E muitas vezes essas decisões do agente não são tomadas para maximizar a riqueza de quem? Do principal, daquela pessoa que o contratou para isso, tá certo? Ok? Então aí surge esse problema. E assim, e a gente sabe que quanto mais poder as pessoas têm na mão, mais fácil fica essa questão do quê? De eu estar caindo nesse problema de agência. Então, quanto mais poder a pessoa tem na mão, mais tentador fica, porque ela tem justamente aquilo, o poder da caneta na mão. Então, ela, opa, né, isso daqui eu faço, vou fazer aqui, eu tenho poder, vou fazer, tá?
e aí começam a surgir problemas de agência. Então, é um exemplo de problema de agência. Vamos trazer aí para uma situação mais próxima da nossa realidade, depois a gente vai exemplificar isso dentro do contexto da governança corporativa. Então, imagina aí um diretor de compras, tá? Um diretor de compras, está acima da gerência de compras. Então, imagina uma empresa grande que tem lá um diretor de compras. O diretor de compras é o quê? Ele é um agente. Ele foi contratado por uma empresa, por um grupo, tá? Ou seja, ele foi contratado pelo principal para quê? Para que as decisões desse diretor sejam tomadas em favor de quem? Da empresa. Dentro do contexto de atuação dele, no nosso exemplo, o quê? Compras. Tá certo? Então, um diretor, um gerente de compras. Ele foi contratado para quê? Para que vocês acham que um gerente de compras ou um diretor de compras é contratado? Ele vai tentar alcançar qual equilíbrio um gerente de compras, um diretor de compras? O que vocês acham? Alguém aqui já trabalhou na área de compras ou não? Gente, Eu trabalho. você trabalha, Evelyn? Sim. E aí? Você é gerente lá? Você é gerente da área Não, de eu sou compras? analista. Você é analista? Analista de compras. Ah, tá. Lá na sua área deve ter um gerente, né? Um gerente de compras, não tem? Tem sim. Então, Tem sim. ele foi contratado para quê? Ele tem que tentar chegar em qual equilíbrio ali na questão de compras? Bastante simples. É, isso mesmo. Então, como que seria isso? O que o seu gerente de compras tem que encontrar em favor do principal que o contratou? Ele tem que cobrar dos funcionários um resultado melhor? Isso, um resultado em que sentido? Ali especificamente dentro desse contexto específico de compras. Diminuir o custo da empresa? Tem a ver isso daí. Tem a ver com isso daí. Custo seria uma perna. E a outra? Comprar o quê? Então, assim, quem trabalha em compras, de maneira bastante resumida, vai ter que buscar o quê? Qual é a lógica de quem trabalha no setor de compras de uma empresa? O bom preço, Procurar comprar um melhor. bom preço e qualidade. Exatamente. Desculpa. Exatamente. Procurar comprar o melhor produto pelo menor preço. Preço. Né? Então, aí vai ser estabelecidos critérios mínimos de qualidade, né? Para que você não caia também, se o critério é só preço, então a minha qualidade cai. Então, são estabelecidos critérios de qualidade, mas basicamente quem trabalha numa área de compras vai ter que estar buscando esse equilíbrio. O equilíbrio entre qualidade e preço. Não é isso? Tá? Então, a pessoa foi contratada para isso. Ele é um agente naquela empresa para executar isso da melhor maneira. A hora que ele executar isso, chegar nesse equilíbrio, olha, estou comprando produtos de qualidade por um preço bom. Ele está atendendo o quê? A necessidade da empresa, a necessidade do principal que o contratou. Com isso, ele vai maximizar a riqueza de quem? Da empresa. Certo? Ok? Só que, eventualmente, pode acontecer problema. Pode surgir aí o chamado problema de agência na atuação desse gerente, desse diretor de compras. O que pode acontecer aí na questão de conflito de interesses que pode gerar esse problema de agência? O que vocês acham? A Evelyn, que trabalha em Um deles compras? não concordar com o orçamento? Não Como? necessariamente. Eu não entendi a pergunta. O que pode representar um problema de agência nesse contexto que a gente está exemplificando de um gerente, de um diretor de compras? Professor, seria quando esse gerente aceita gratificações, que o pessoal chama de bola, né? Para poder assinar um contrato com essas empresas, com os Isso, fornecedores. isso, exatamente, Anderson. Exatamente. Tá? Então, exemplo, um gerente de compras, um diretor de compras, ele tem que tomar cuidado porque ele é muito seduzido para isso. Tá? Ele é muito seduzido para essa questão. O que alguém escreveu aqui, uma empresa querer vender
para essa empresa e oferece comissão, exatamente, tá? Então, vamos supor, gerente de compras, ele tem que tentar manter aquela relação lá entre melhor qualidade e melhor preço, dentro dos parâmetros mínimos que foram definidos ali para ele na questão de qualidade, tá? Mas aí um fornecedor vai lá e fala, ó, faz o seguinte, compra aqui do meu material, né? Ele é até um pouco mais caro, mas atende a qualidade, e lá no final do ano eu te dou o que o Anderson chamou aí de bola, né? Então lá no final do ano eu te dou uma viagem para Disney, uma viagem para o Nordeste, tá? Então olha só, a decisão desse gerente, desse diretor de compras, ele já pode ser aí em função do quê? Já pode ser tomado em função de um conflito de interesses. Então, a decisão dele de estar escolhendo um fornecedor já pode desviar daquilo que ele foi contratado, para aquilo que ele foi contratado. Tá certo? Aí surge o problema de agência. Então, ele é seduzido justamente aí para ganhar essa comissão, como o colega chamou aqui, não tá nomeado quem escreveu ali, como o Anderson disse, essa bola, tá bom? Então, ele vai deixar de atender critérios que foram estabelecidos pela empresa, para que ele trabalhasse, tomasse decisões dentro daquele parâmetro, para quê? Para que ele tenha um ganho próprio. Ok? Tá certo? Tranquilo? Então, isso é o problema de agência. Isso é comum. Isso é comum no dia a dia das empresas, seja em qual área for, seja na área de compras, seja na área de vendas, seja na área de produção, seja na área financeira, tá bom? Seja na área de RH e assim vai, seja na área de marketing, assim vai, ok? Tá certo? Então, como isso é comum, isso pode acontecer, tá? Porque são relações humanas, então isso vai acontecer, desde o momento que você contrata alguém ali para fazer um serviço na sua casa, seja uma diária de limpeza, ou seja um CEO de uma empresa. Mas há a chance disso acontecer. Já que aquela pessoa que foi contratada para executar algo ali, tomar decisão ali para maximizar a sua riqueza, né? Ou a sua utilidade pessoal, também alguns autores usam essa expressão, tá? Não tome a decisão mais adequada pensando aí em ganhar, tá certo? Ok? Por isso que tem a ver aí com ética. Então, o Paulo até lembrou aqui no chat, e a Alessandra também tinha citado essa questão de ética. Então, assim, está bastante ligada essa questão de governança corporativa com ética, tá bom? Ok? Então, isso, conforme eu disse, as pessoas vão tendo o poder na mão, então essa sedução sobre o conflito de interesse aumenta também, tá? Então, perceberam isso, vários estudiosos pensaram nisso, essa é uma teoria antiga, tá? Da década de 70. Então, perceberam isso e aí falaram, bom, a gente vai ter que criar maneiras para que eu diminua a chance da ocorrência desse problema de agência. Olha só o que eu falei, para que eu diminua a chance, para que eu diminua a probabilidade da ocorrência do problema de agência. Então, não é porque uma empresa tem um sistema de governança corporativa legal que não vai ter nada lá de problema de agência. Vai ter, mas a intenção é minimizar, tá certo? Então, uma das ferramentas que se criaram para que se minimizasse a existência do problema de agência numa empresa foi a criação da chamada governança corporativa, tá certo? Ok? Tranquilo? Então, isso só para que vocês entendam, para que foi criada a governança corporativa? Para que diminua essa questão aí do problema de agência, tá bom? Então, a gente vai ver aqui detalhes sobre a governança corporativa, os diferentes níveis de governança corporativa das empresas de capital aberto, e aí é sempre interessante você estar relacionando o que uma empresa com maior nível de governança corporativa em relação a uma de menor nível, ela tem ganho na minimização da ocorrência desse problema de agência. Tá bom? Ok? Tranquilo, gente? Alguém já tinha ouvido falar nesse problema de agência ou não?
Não? Eu já tinha ouvido falar, professor, no caso do aquele brasileiro Carlos Goss, que teve problema com a Nissan. Ah, Ele era um, sim. ele era um CEO de alto nível e ele Isso. deu um bolo bem grande. Isso, exatamente, tá? Exatamente isso. Ele é um exemplo aí bastante atual dessa questão de um CEO envolvido aí nesse problema de agência, tá? Bem lembrado, legal. Vocês estão vendo minha tela aí ou não? Então, gente? Alô? Não, professor. Não? Então, Aparecendo você. deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo eu e os ursinhos da minha filha aqui, não é? Eu tenho roubado o quarto dela aqui nesses dias de aula, viu? Ela adora, porque assim ela vai para a cama um pouquinho mais tarde, né? A criança adora enrolar para ir para a cama, né? Não sei por quê, mas é bom. Estão vendo minha tela aí? Agora? Sim. Tá? Essa tela aqui, tá? É uma tela aqui do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Depois vocês anotem e entrem aí para tá fuçando, né? Vendo os detalhes dele. Aqui eu vou dar uma pinceladinha, tá? Sobre algumas definições de governança corporativa. Inclusive, o que está aqui é a definição teórica que você vai encontrar em livros sobre o que é a governança corporativa. Então, a ideia da governança corporativa é gerar o quê? Valor de longo prazo para a empresa. Quando se fala de valor de longo prazo para a empresa, isso pressupõe o quê? Isso pressupõe o quê? Quando fala aí de valor de longo prazo para a empresa, pressupõe o quê? Gente, vocês estão aí? Opa, longevidade, professor. Longevidade, não é isso? O que mais? Sustentabilidade. Sustentabilidade ou crescimento sustentável, ok? Então, a governança corporativa, ela foi criada justamente com base em princípios para que se gere o quê? Sustentabilidade na empresa que faz uso desses princípios. Porque vocês concordam que uma empresa que não tem política, não tem ferramenta para minimizar o problema de agência, ela não vai ter longo prazo? Tá claro isso para vocês? Sim. Isso é até uma lógica bastante, né? Então, uma empresa que não tem ferramentas de controle, a sustentabilidade dela fica comprometida, não é isso? Tá? E olha só que interessante, vocês aí de ADM, já faz um tempinho, mas vocês estudaram isso. Talvez lá no primeiro semestre. Quem deu contabilidade para vocês no primeiro semestre? Rubens. Quem? Milagres. O Milagres. O Milagres e o Rubens? Uma turma foi o Milagres, outro Rubens, foi isso? Pelo que eu entendi? Isso. Então, lá no primeiro semestre, eu tenho certeza. O Castilho. O Castilho? Então, olha só. Milagre, Rubens e Castilho. Eu não assisti a aula de vocês, mas eu tenho certeza que no primeiro semestre que vocês tiveram contabilidade, os três falaram sobre os princípios da contabilidade. E tinha um princípio da contabilidade lá que se chamava princípio da continuidade. Quem lembra disso? Quem lembra disso? O princípio da continuidade tem a ver justamente com essa questão de sustentabilidade da empresa. E aí você junta o conceito de sustentabilidade com o conceito do princípio da continuidade, aí você vai ver que os outros princípios da contabilidade vêm justamente para fechar essa questão aí, e o que se espera é que uma empresa tenha aí sustentabilidade, não é? Vida de longo prazo. Por quê? Porque quando uma empresa quebra, ela traz bastante prejuízo, não só para o dono da empresa, mas ela traz bastante prejuízo aí para os chamados stakeholders e shareholders. Já ouviram essa expressão? Stakeholders. Alguém sabe aí o que é stakeholders? Vou até escrever aqui para vocês. Fornecedores.
O fornecedor é um stakeholder, sim. Um fornecedor é um stakeholder. Mas, conceitualmente, o que é um stakeholder? Por que eu sei que um fornecedor é um stakeholder? São os parceiros, professor? Não é bem parceiro. Lousa, dia 14/10, né? Deixa eu anotar aqui. Tudo que está relacionado a uma empresa, fornecedores, Não é bem governo. relacionado. Stakeholders são aquelas pessoas interessadas na empresa. Então, exemplo que a colega disse aí. Fornecedor tem interesse na empresa que ela fornece? O que vocês acham? Tem ou não tem? Sim. Não é? O comprador de uma empresa, tem um exemplo lá. O comprador de uma empresa tem interesse naquela empresa? Tem ou não tem? Então, vamos Isso, exatamente. Então, vamos imaginar uma montadora de automóveis. Ela compra pneus da Goodyear. A montadora de automóveis, ela é uma stakeholder da Goodyear. Por quê? Porque ela tem interesse no bom andamento da empresa que fornece pneus para ela. Tá? Então, stakeholders são aquelas pessoas que têm interesse na empresa. Acionista de uma empresa. Então, a gente conversou na aula passada sobre ações. O acionista de uma empresa tem interesse na empresa? Tem. Tem. Tá certo? Então, acionistas, fornecedores, empregados, tá certo? Então, isso é stakeholders. Stakeholders. Ok? E aí, temos também os shareholders. O que seriam os shareholders? Alguém já ouviu falar? Esses seriam os acionistas? Não. Não. Shareholders. O que significa share em inglês? Alguém lembra o que significa? Alguém faz inglês aí ou já fez? Compartilhar. Isso, share é compartilhar, não é? Dividir. Não é isso? Então, shareholders são aquelas pessoas ou grupo de pessoas que são afetadas por decisões da empresa. Que não necessariamente têm interesse, mas aquelas que são afetadas. Perceberam a diferença? Então, shareholders, stakeholders são os grupos que têm interesse na empresa. E, é claro, podem ser afetadas. Os shareholders são aquelas que podem ser afetadas, ainda que não tenham interesse. Então, um exemplo de shareholders. Então, ó, vou dar uma amplificada aqui para tentar dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você pegou e ganhou na Mega Sena 10 milhões de reais. Tá? Você ganhou 10 milhões de reais. Aí você vai lá e compra uma área grande aí em Suzano. Você fala, tô rico, vou comprar uma área grande aqui na cidade de Suzano. Né? Vou viver tranquilinho aqui. Tá? E aí você está tranquilo de dinheiro, então você fala, não vou nem investir em nada, vou deixar meu dinheiro na poupança só. Tá? Dinheirinho lá na poupança, rendendo nada, mas você está tranquilo. Então, você não está preocupado aí com o desempenho financeiro das empresas. E aí, Suzano tem uma empresa grande, exemplo, a Companhia Suzano. Tá? Companhia Suzano. Então, você comprou aí um imóvel grande, de luxo, né? Uma fazendinha aí em Suzano. Tá? Você não está interessado no desempenho da Companhia Suzano, porque você está tranquilo de dinheiro. Então, você não é um stakeholder, tá? Porque você não está interessado. Mas você pode ser um shareholder. Então, você foi lá e comprou lá a sua fazendinha em Suzano, seu pedacinho de terra e está vivendo em paz lá, tá? Mas aí, né, teve um problema de agência internamente lá na Companhia Suzano e aí fizeram um serviço inadequado lá no serviço de filtragem daquela poluição que sai para fora, né, para ter um ganho por fora e soltou poluição nociva lá e poluiu a cidade toda. Você foi afetado, não foi? Ainda que você não tenha o quê? Interesse pela empresa. Perceberam? Tá certo? Isso seria um exemplo aí de shareholders. Tranquilo?
Sim, gente? Deu para entender a diferença? Sim, professor. Sim. Tá? Ok? Então, vamos lá. Então, a governança corporativa visa isso. Visa organizar princípios para que gerem sustentabilidade na empresa. Tá? E a definição, essa definição clássica de governança corporativa, inclusive, vou ler na íntegra aqui, tá? A gente vai ler junto aqui. Mas qualquer livro de governança corporativa que você pegar vai ter essa definição. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são o quê? Dirigidas, tá? Quem dirige é o agente. Monitoradas e incentivadas. Então, olha só que interessante, ó. Dirigida, monitorada e incentivada. Vocês conseguem perceber a sutileza das palavras aqui, ó? Então, é a maneira pela qual a empresa vai ser dirigida. Então, dependendo da maneira que ela é dirigida, conduzida, ela pode aí desembocar em sucesso, em continuidade ou não. Concorda? Tá? Isso daqui é claro, não é? Dependendo da maneira que ela é monitorada, então, olha só, a monitoração é importante para que eu chegue a um longo prazo, não é isso? O que vocês acham? Vocês acham que é? Então, além de eu ter que ter um bom motorista para dirigir a empresa, eu também tenho que ter um bom sistema do quê? De monitoração. Tá claro isso para vocês ou não? Sim. Tá? Quem pode fazer uma monitoração numa empresa? Auditoria, sistemas integrados, né? Exatamente, auditoria, sistemas integrados, exatamente, tá? Então, eu posso ter até um motorista bom, mas se eu sei que eu não estou sendo monitorado, por melhor que eu seja, eventualmente eu posso, né, daquela escapadinha, não é isso? Quem dirigindo nunca passou aí do limite de velocidade? E aí, o local que você sabe que é monitorado por radar, você vai lá e tira o pé do acelerador. Quem nunca, né? Tá? Então, olha só, de vez em quando você acaba respeitando, porque você sabe o quê? Está monitorado. Então, olha a relação importante. Eu tenho que ter um bom CEO? Tenho, mas tenho que ter um bom sistema de monitoração. Tá certo? Ok? E assim, o que gera um bom sistema de monitoração no nosso contexto de empresa? Como que eu vou garantir que um sistema de monitoração vai funcionar bem dentro de uma empresa? O que vocês acham? Ele seria independente? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que faz eventualmente você obedecer uma ordem do seu gerente? Você sabe que lá no fundo não é muito certa, mas você fala, eu vou fazer isso. O que eventualmente faz você fazer isso? Ceder a uma ordem que você, caramba, não é tão correto, mas não é tão errado, mas eu vou fazer isso. O que eventualmente faz você cair nisso? Medo de ser mandado embora? Isso, medo de ser mandado embora. O medo de ser mandado embora, ele está ligado aí a uma palavrinha. Que palavrinha? Dependência. Não é? Dependência. Tá certo? Então, um sistema de monitoramento, para que ele surta efeito numa empresa, ele tem que ser o mais o quê? Independente possível de quem o está dirigindo. Não é isso? É ou não é? Nunca aconteceu com vocês? Pô, queria ganhar na Mega Sena só para mim pegar e pedir a conta, que eu estou de saco cheio de atender isso que estão me pedindo. Não é? Tá? Por quê? Se você ganhar na Mega Sena, você rompe a questão do quê? De dependência. Não é? E é muito mais fácil você falar não quando você não é dependente. É muito mais fácil você pegar e falar, eu não vou fazer isso, quando você não tem o quê? Dependência. Estão percebendo? Não é assim, gente? É assim ou não é? Aham. Ninguém aí é assim? Comigo é.
com o restante aqui, os teóricos aqui que escreveram os livros aqui de estudo, de comportamento humano, eles também dizem que é. Não é muito mais fácil a gente falar não quando a gente não depende daquilo? É ou não é? Então, você vai numa loja, vamos supor, você tem um problema lá numa loja, foi lá na loja de calçado, né? Você teve um problema, você ali como consumidor, não é? Você tem coragem de falar coisas para o gerente, não estou entrando aqui na questão de ser mal educado, não é isso, porque isso daqui, tá? Mas assim, você tem coragem de fazer colocações verdadeiras para o gerente da loja, que o vendedor, mesmo ele sabendo que a política da loja está errada, não tem coragem. Por quê? Porque você, como cliente, não é dependente. Dependente. Não é assim que funciona? Tá? Então, olha só a sutileza das palavras, tá vendo? Dirigida e monitorada. Então, quanto mais essa monitoração for independente, mais efetiva ela é. Quanto mais ela for dependente, menos efetiva ela é. Ok? E outra coisa também, né? E incentivadas. E incentivadas. O que seria esse incentivadas aqui? O que seria esse incentivadas? Cobrada? Cobrada, não é? Tá? Cobrada. Ou seja, isso daqui tem a ver com stakeholders. Tem a ver com os stakeholders. Aquelas pessoas que têm interesse. Então, elas que vão dar um incentivo, né, de como elas querem que a empresa seja o quê? Dirigida. E o incentivo conta muito também. O incentivo acaba contando muito em como uma empresa vai ser o quê? Administrada. Vocês concordam? Faz sentido isso para vocês? Sim? Tá? Professor, não sei se tem muito a ver. Aí nessa parte que começa a entrar a questão da cultura organizacional da empresa? Sim, exatamente. Cultura organizacional da empresa. Exatamente. Que no caso aqui até extrapola para os stakeholders. Porque os stakeholders, eles podem ser agentes externos, mas fazem parte da cultura organizacional da empresa, sim. Tá? Ok? Exatamente. Certo? Tranquilo? Então, exemplo aqui de incentivo. Não teve lá o rompimento da barragem lá em Minas Gerais? Da Vale do Rio Doce? Então, olha só. Por que vocês acham que eles correram lá para tentar restituir, de certa maneira, né? Apesar que no meu ponto aquilo lá é impagável, o que aconteceu, mas tentar oferecer ajuda para as famílias, tentar resgatar o meio ambiente, que até hoje não conseguiu. Por quê? Porque houve uma cobrança dos stakeholders e dos shareholders. Essa cobrança, para que isso ocorresse, é o quê? É chamada de incentivo. Tá certo? Ok? Tranquilo? Se ninguém ligasse, ela ia fazer isso? Não, por quê? Porque ela não estava sendo incentivada. Perceberam? Tá certo? Sim. Ok? Tá bom? Então é isso. E esse incentivo, ele ocorre pelos stakeholders, shareholders, pelos governos também. Os governos, eles são stakeholders, sabiam? Das empresas. Eles também são, não é? E assim, dependendo do incentivo, uma empresa reage mais ou menos. Dependendo do incentivo que ela tem, esse incentivo pode ser entendido aí no sentido de cobrança também, tá? Das pessoas que têm interesse. Elas reagem para o bem ou para o mal. Então, vamos pegar aqui exemplo, montadoras de automóveis. Montadoras de automóveis. Então, a gente não tem nenhuma indústria nacional de automóveis, todas nossas são estrangeiras. Então, vamos pegar um exemplo aí. Uma montadora de automóvel, Volkswagen. Então, tem Volks aonde? De onde que a Volks veio? De onde que a Volks veio, gente? Vamos pegar outra. Vamos pegar a GM. Vamos pegar a General Motors. De onde que a General Motors veio? Ela é de que país? Gente? Estados Unidos. Estados Unidos. General Motors é americana, tá?
ela atua aqui no nosso mercado interno também, tá? A General Motors fabrica caminhão lá nos Estados Unidos e fabrica caminhão aqui no Brasil, tá? Mesma fábrica, ok? Lá, os shareholders e os stakeholders, shareholders, olha só, pessoas que são apenas afetadas, não tem nem interesse, mas os shareholders lá nos Estados Unidos, eles incentivam a empresa lá, a General Motors, a criar um motor a diesel para o caminhão dele com tecnologia para que não polua o meio ambiente. Será que os shareholders aqui no Brasil estão ligando para isso? Talvez menos. Será que os stakeholders aqui no Brasil da General Motors ligam para isso? Talvez menos. Não é? Tá? Então, se soltar um pouquinho de fumaça, não tem problema, né? Se o escapamento for mais barulhento do caminhão, não tem problema, não precisa ser silencioso igual um carro, não é? Então, olha só, e isso é evidente. Então, empresas, principalmente aqui no setor automotivo, que eu estou dando exemplo para vocês, as empresas automotivas, elas possuem tecnologia na questão aí ambiental muito avançadas nos seus países de origem, Estados Unidos, Europa, Alemanha, Itália, e elas mesmas fabricam automóveis aqui no Brasil, mas elas não aplicam essas tecnologias aqui. Por quê? Porque não existe o incentivo. Então, um exemplo de incentivo seria o quê? O governo exigir. Então, o governo exigir, ó, General Motors, você vai fabricar carro, você vai fabricar caminhão lá no meu país? Você pode fabricar. Mas, ó, o caminhão vai ter que ser 100% silencioso, não soltar um nadinha de fumaça, para não poluir meu meio ambiente lá. Isso é o quê? É um incentivo, ainda que seja no sentido de obrigação. Tá certo? Perceberam? Então, a governança corporativa é isso, é o sistema de como as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Tranquilo? E aí isso eu vou ter um ou outro resultado em função do conjunto desses 3 itens aí. Tá certo? Isso envolve o quê? Olha só. Envolve quem? Relacionamento entre sócios, envolve os sócios, os donos da empresa, tá? Ah, uma empresa, é uma sociedade anônima, então, conselho de administração, tá? Diretoria, órgãos de fiscalização, no caso que a gente deu aqui, governo, né? No caso aqui da fábrica de caminhões, órgãos de controle, tá? Então, no nosso contexto aqui vai ser a CVM, que a gente vai estar falando de empresas de capital aberto, e demais partes interessadas, ok? Stakeholders. Tranquilo? As boas práticas de governança convertem princípios básicos em recomendações objetivas. O que é isso daqui ele está falando? Ó, convertem princípios básicos em recomendações objetivas. O que ele está falando? O que a boa prática de governança corporativa diz? O que significa isso? Convertem princípios básicos em recomendações objetivas. Transforma a intenção em realidade, não é? Ou seja, aquilo que eu falo, eu faço. Então, eu sou uma empresa amiga do meio ambiente. Então, lá, é um princípio. Tá certo? Então, ele fala e faz. Então, a governança corporativa faz com que isso aconteça. Que aquilo que a empresa fala, ela execute. Tá certo? Para quê? Para que alinhe os interesses, né? Para que alinhe os interesses entre quem? Entre a empresa, os stakeholders e os shareholders. Para quê? Para quê? Para preservar, olha só, e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, ou seja, para que a empresa seja o quê? Sustentável, ok? E aí o que acontece? Uma empresa que é sustentável, uma empresa que otimiza o seu valor econômico, uma empresa que tem essa otimização de valor econômico de longo prazo, significa o quê aqui falando também? É uma empresa que
você prevê futuro para ela, você prevê um bom futuro. E aí é lógico que uma empresa que se oferece uma boa visibilidade de futuro, vai ser muito mais fácil o quê? Ela encontrar pessoas interessadas e investir nela. Concordam? Na aula passada a gente explicou qual é a lógica do funcionamento de ações. Então, você compra a ação da empresa que você quiser, mas há uma tendência do quê? Das pessoas se sentirem mais à vontade em comprar ações daquelas empresas que têm um sistema de governança corporativo legal. Não é isso? Isso daqui é igualzinho, pessoal, quando alguém pede dinheiro emprestado para você. Não é? É igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não é? E é muito mais fácil você emprestar dinheiro para uma pessoa a hora que você vê isso daqui, ó. Para que você quer o dinheiro? Não é isso? Então, a gente faz isso a todo momento. O cara pedindo dinheiro ali no farol, você faz um julgamento. Você fala, eu não vou dar dinheiro para ele porque ele vai gastar na cachaça ali. Não é isso? Por quê? Porque no seu modo de julgar, opa, né? A cachaça não vai trazer o quê? Longo prazo para aquele carinha que está lá no farol. Então, eu não vou investir nele. Não é isso? Aí, se você vê lá o cara arrumadinho, tal, com um livro debaixo do braço, estudando, né? Você até vê que ele está na faculdade, não sei o que lá, você, ó, tô aqui, então, R$20, vai lá, compra um lanche. Não é isso? Tá? Porque em função dessas boas práticas dele, em função desse comportamento dele. É a mesma coisa para as empresas. Então, as empresas de capital aberto, quanto mais elas estiverem ali trilhando naquela questão de que, mostrando que a administração dela está empenhada em atender os interesses do principal que o contratou, mais fácil vai ser para ela o quê? Encontrar capital aí, encontrar fonte de recurso por meio de investimento dos acionistas. Ok? Tranquilo? E aí, claro, tudo isso contribui para a qualidade da gestão da empresa. E mais uma vez aqui, ó, longevidade, tá? Então, alcançando longevidade, né? Então, o princípio aí o princípio da continuidade, sustentabilidade, está dentro dessa palavra longevidade. E olha só que interessante, e o bem comum, e o bem comum. Então, uma empresa ela tem que gerar o quê? O bem comum, tá? Uma empresa tem que gerar o bem comum, ou seja, os donos, os acionistas têm que ganhar dinheiro por essa empresa funcionar? Sim, claro, tá? Só que essa empresa também tem que gerar o bem comum a todos, não somente aos acionistas. Então, ela tem que pensar ali na cidade que ela está instalada, ela tem que mostrar como ela cuida ali dos seus empregados, quais são os benefícios oferecidos para os empregados, não é isso? Tá? Então, ela tem que oferecer o bem comum. E assim, um detalhe bastante simples, vou até abrir aqui, ó, né? Tem um aplicativo aqui que chama iFood. Então, lá no iFood, deixa eu ver até aqui onde está, mas lá no iFood está escrito lá como que eles tratam os entregadores. Em alguma parte lá tem isso. Se alguém quiser achar aí para mim, eu sou meio ruim de mexer nisso, tá? Mas tem lá, saiba como que a gente, né? Ele fala lá quanto você paga. Por quê? Porque o iFood está interessado em mostrar o quê? Ela, como empresa, não está interessada apenas... Eu estou falando o que ela quer mostrar, tá? Não estou defendendo ela aqui, mas a intenção dela com isso é exatamente mostrar que ela não está apenas interessada em ter lá a comissão dela pela venda que ela faz, tá certo? Mas ela mostra o quê? O iFood está mostrando justamente, olha como que eu trato o cara que vai te entregar lá. Tá certo? Ok? Tranquilo? Tanto é que muitas empresas de grande porte já tiveram problemas aí no passado, justamente por quê? Por causa dessa questão do bem comum também. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem se lembrar que
no passado, algumas empresas aí de marca de roupa famosas tiveram problemas justamente por descobrir que as roupas que eles vendiam caríssimas eram fabricadas, eram costuradas ali por pessoas trabalhando basicamente em estado de escravidão. Tá? Então, o investidor vai fugir disso. Então, qual é o benefício de uma empresa adotar princípios de governança corporativa? Justamente ela atrai mais capital. Ok? E aí, olha que interessante. O capital é o quê? É dinheiro. E o dinheiro, do ponto de vista econômico, ele nada mais é do que uma mercadoria como outra qualquer, como a barraca de banana lá da feira. Em economia, dinheiro é uma mercadoria como a banana lá na barraca da feira. Então, o que acontece? Uma empresa que consegue atrair mais dinheiro, ela está tendo mais dessa mercadoria chamada dinheiro. Se ela está tendo mais dessa mercadoria chamada dinheiro, há uma tendência de acontecer o que com o preço desse dinheiro? Ou seja, os juros que ela vai pagar sobre esse dinheiro. Ser mais alta ou mais cara? O que vocês acham? E aí, gente? Estou falando sozinho aí? Mais baixo, não é, professor? Vai ser mais baixo, exatamente. Tá? Ok? Então, as empresas investem em governança corporativa para isso também. Tranquilo? E aí depois vem aqui os princípios básicos, tá? Que tem a ver justamente aí até com o que a Alessandra disse no começo, questão de ética. Então, lá, eu não vou ler aqui os princípios, a definição do princípio, depois vocês entram aqui e vêm, tá? Mas olha lá, os princípios básicos de governança corporativa, básicos, não todos, mas são os básicos, tá? Transparência, tá? Equidade, depois dê uma pesquisada nisso. Prestação de contas e responsabilidade corporativa. Certo? Ok? Tranquilo? Então é isso daqui. Viram tanto de coisa que a gente tirou? Só de 2 parágrafozinhos, ó. Bastante coisinha, né? Nossa conversa durou só com 2 parágrafos ali, ó. Porque é dessa maneira que a gente tem que ir lendo, tá? Procurar saber ali o significado das palavras, a amarração delas entre elas, né? A concordância entre elas, porque aí dá sentido e a gente vai entendendo o conceito, a gente vai entendendo o que quem escreveu isso de fato quis passar, certo? Eu costumo até dizer dessa maneira, né? Olhando o significado ali de palavra por palavra, da concordância, é que a gente saboreia de fato o texto, tá certo? Ok? Mas aí essa questão aqui vocês veem depois, né? Transparência, equidade, a não ser que alguém tenha alguma dúvida aí. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? E aí depois vem aqui uma breve descrição, tá? Da origem da governança corporativa, tá? Ó, a teoria do agente principal, que eu falei para vocês, assim vai indo. Depois, quem tiver curiosidade, pode estar entrando aqui, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para estar lendo aí sobre isso. Tá bom? Ok? Claro? Então, tudo isso é parte introdutória, parte teórica introdutória, para a gente entrar agora e enxergar aqui qual é a prática disso, como que a gente vê a prática da governança corporativa, especificamente dentro do contexto que a gente está tratando aqui, ou seja, dentro do mercado de capitais, especificamente no segmento das empresas de capital aberto, ok? O que são empresas de capital aberto? São empresas de capital aberto? Gente, Empresas listadas na bolsa? são as empresas que fazem captação aí por meio de emissão de ações, debêntures, tá? Ou seja, são aquelas empresas que estão aí na Bolsa de Valores. Tranquilo, gente? Dúvidas? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu minimizar. Eu tenho aqui. Tá, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês.
Estão vendo minha tela, hein? Sim. Sim. Tá? Então, olha só. Antes disso, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. As empresas que fazem captação aí, de recursos por meio de emissão de ações, por meio de debêntures, chamados valores imobiliários, essas empresas operacionalizam essa captação, conforme a gente viu, né? Aquele mercado primário, depois o mercado secundário. Essa operacionalização, ela se dá na Bolsa de Valores, ok? Aqui no Brasil, a gente só tem uma Bolsa de Valores. Qual é a nossa Bolsa de Valores? Qual é a nossa Bolsa? Bovespa. É a antiga Bovespa. Hoje ela chama B3, tá? Mas é a antiga Bovespa. E aí existem bolsas aí espalhadas pelo mundo afora. Bolsa de Tóquio, Bolsa de Londres, Estados Unidos, não sei quantas tem, mas pelo menos duas eu sei que tem, que é em Nova York e em Chicago. Tá? Não sei se tem mais, sinceramente. Então, a Bolsa de Valores é onde é operacionalizado essa captação de recurso. Tanto no mercado primário, tá? Tanto no mercado primário, que é onde se dá mesmo a captação de recurso, quanto a movimentação no mercado secundário, que é a troca ali entre os acionistas, que a gente conversou na aula passada, tá? Quem faz a regulação, quem regula esse mercado, não é a Bovespa. A Bovespa é um órgão executor, ela executa isso, ela executa o mercado primário, ela executa o mercado secundário, tá? Inclusive, a Bovespa é uma entidade privada, mas quem regulamenta é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão do governo, tá aqui na tela para vocês verem, é um órgão do governo para que crie as regras dessa execução do que a Bovespa faz. Tá? Então, a CVM é um órgão do governo para criar aí, essas regrinhas. Então, uma empresa, uma bolsa de valores, quais são os critérios legais que ela tem que obedecer? Tá? Então, quem vai definir isso é a CVM. Uma empresa que quer captar recurso por meio de ação, quais são os critérios que ela tem que atender, os critérios legais que ela tem que atender? Quem vai definir isso é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Tanto é que se você entrar aqui, você vai ver, você entra aqui em companhias, você consegue ver todas as informações daquelas empresas que fazem captação aí de valores mobiliários, tá? Então, tem detalhes de tudo aqui, se você quiser saber, demonstrações financeiras, tá? Qual é a situação dela e assim vai indo, tá bom? Ok? Então, a Comissão de Valores Mobiliários, ela seria o equivalente ao Banco Central em relação aos bancos. Então, o Banco Central do Brasil é um órgão do governo que cria regras para quê? Para que haja o funcionamento do sistema bancário dentro de regras que o governo quer que funcione, ok? A CVM seria o equivalente, vamos chamar aí, entre aspas, ao Banco Central, mas aí voltada para as empresas que fazem captação por meio de recursos. Tá certo? Professor, uma pergunta. Então, a B3, por ser uma empresa particular, ela tem o monopólio dessas transações? Ficou um pouco longe a ligação, Anderson. A Bovespa é uma empresa privada, até eu escutei. Isso. Então, ela detém um monopólio para poder fazer essas transações? Seria isso? Assim, eu não diria monopólio, porque assim, é monopólio porque só tem ela aqui no Brasil, né? No passado, a gente tinha a Boverge, não sei quem lembra disso. Eu não lembro não, tá? Meu pai que me fala, não sou tão velho assim, tá? Tem coisa que a gente ouve falar de histórias, tá bom? Meu pai que me diz. Eu vou completar 28 anos a semana que vem. Mas a gente tinha a Boverge, a gente tinha a Bovespa e a Boverge, que era a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tá bom? Eu nem sei se ela era privada ou não, mas assim, talvez não tenha mercado suficiente aí para atrair mais de uma Bolsa de Valores no Brasil, tá? Mas de fato é só ela que operacionaliza aqui no Brasil atualmente. A gente só tem ela autorizada
só ela executando mesmo, tá bom? Ok? Tranquilo? Igual eu disse, lá nos Estados Unidos eu sei que tem pelo menos duas. A Bolsa de Nova York e a Bolsa de Chicago, tá? Ok? O mercado lá também é muito maior, muito mais amplo do que aqui, então comporta mais de uma bolsa de valores, tá? Ok? Tranquilo, gente? Então aqui, ó, estou no site aqui da Bovespa, tá? Então o que ocorreu? A Bovespa, eu vou chamar de Bovespa, ela chama B3, tá? Agora, atualmente ela chama B3. Mas vou usar a palavra Bovespa, eu acho mais bonitinho. Então, como é ela que operacionaliza essa questão de captação de recursos por meio de emissão de valores mobiliários, ela criou isso, igual lá, eu acho que foi o Paulo que escreveu, Bolsa, Brasil e Balcão, isso, por isso que são 3 Bs, tá? Então, ela criou critérios de governança corporativa. Então, quais são os segmentos de governança corporativa que a Bovespa criou? Ela criou o chamado Bovespa+, ok? O Bovespa+, nível 2, o novo mercado, que é o nível mais exigente aí de governança corporativa, o nível 2 é o nível 1. Então, ela criou 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de governança corporativa para as empresas que fazem a captação de recursos por meio de emissão de ação, de debêntures, possam aderir ou não. Então, a adesão a esses 5 níveis de governança corporativa, ela é opcional. Então, uma empresa que vai emitir as ações lá no mercado primário, que a gente conversou na aula passada, ela é obrigada a aderir a algum desses níveis de governança corporativa? Não, ela não é obrigada. Ela adere se ela quiser. Tá bom? Ok? Mas aí é claro, quanto maior for o nível de governança corporativa, significa que a Bovespa vai fazer mais exigências quanto ao modelo de como a empresa é administrada. Para quê? Para evitar o quê? A existência do problema de agência. Tá certo? Ok? Aí a gente tem aqui o nível básico. O que seria o nível básico? O nível básico é a exigência básica da lei. Então, assim, a lei ela não exige nenhum nível de governança corporativa, a não ser aquilo que esteja na lei. Tá bom? Então, por isso que a adesão aos demais níveis de governança corporativa é opcional. Por quê? Porque são exigências que a Bolsa faz, que os acionistas vão fazer daquelas empresas, além daquilo que está na lei. Tá certo? Ok? Então, o que está aqui como básico significa isso. São as empresas, as chamadas SA. Vocês devem ter visto. Vocês são ADM, não viram aí muitos detalhes, mas se alguém começou a fazer o curso de contábeis, viu detalhes mais aprofundados na lei das SA. Tá? Então, esse básico seria isso daqui. Aplicação da lei das SA quanto às exigências legais para emissão de ações e debêntures. Tá certo? Ok? Então, o que a gente vai ver aqui agora é isso. Qual é a diferença entre os níveis de governança corporativa? Tá bom? Então, conforme eu disse, o novo mercado é o nível de governança corporativa mais exigente. Tá? Então, é aquele que vai fazer mais exigências. Se faz mais exigências, há uma tendência maior da chance daquele problema de agência ocorrer menos. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, é isso daqui. As empresas, elas optam e aí elas têm que, a partir do momento que elas obrigam, elas têm que atender tudo o que se pede. É claro que aqui é um quadro resumo, a gente vai ver umas diferenças aqui entre elas quanto a algumas características específicas. Tá bom? Ok? O Bovespa+, o nível de governança corporativa Bovespa+, é o nível de governança corporativa mais aplicado aí para empresas pequenas e médias. Eu sou uma empresa pequena, empresa média, eu posso captar recurso na Bolsa de Valores? Pode, tá? Desde que você atenda lá o que a Bolsa pedir. E, além disso, né, então você pode captar aqui com base só na lei aqui, como empresa básica, tá? Mas se ainda assim você quiser aderir a algum nível de governança corporativa, você pode,
Tá? Então, foi criado aqui o Bovespa+, nível 2, justamente para que essas empresas menores tivessem mais facilidade em atender alguns níveis de exigência, tá bom? Por quê? Quanto maior nível de exigência, mais custo a empresa vai ter também para se adequar àqueles níveis, ok? O novo mercado, ali está as empresas mais ricas, mais maiores, está errado, né? As empresas maiores, tá bom? Ok? Eu quero saber quais as empresas que fazem parte do novo mercado. Aí clica lá, aqui, ó. Veja aqui quais são as empresas listadas na B3, tá? E aí você vai ver, ó. Eu quero investir em ação, mas eu quero investir em ação apenas em empresas que fazem parte do novo mercado. Você vai lá e vê quais são essas empresas. Quero investir apenas em empresas do nível 1. Vai lá e vê quais são essas empresas. Eu quero saber quais são as empresas que não têm nível nenhum de governança corporativa. Vai lá e relaciona aqui quais são aquelas como básico. Tá certo? Dúvidas, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Vocês estão muito quietinhos hoje. Estou sentindo que eu estou falando só com os bichinhos aqui da minha filha. Daqui a pouco vou pegar um para ficar perto de mim aqui, ó. Então vamos lá, tá? Então olha só, eu vou estar comparando o maior nível, tá? O maior nível de exigência com o nível básico. Então a empresa que não atende a nenhum requisito aqui de governança corporativa com aquele mais exigente. Então olha só, exigências quanto à formação do capital social. O que é o capital social, gente? O que é o capital social? Está lá no balanço patrimonial da empresa, né? O que é o capital social? É aquela fonte de recurso que a empresa faz dos próprios sócios, ok? Que no nosso contexto aqui, esse capital social vem da onde? Vem dos acionistas, vem por meio da emissão de ações. Então, o que acontece? Olha só. De acordo com a lei, conforme está até escrito isso aqui, conforme a legislação, se você não vai aderir a nenhum nível de governança corporativa, você pode captar recursos por meio de emissão de ações, emitindo ações o quê? O que significa ON? Significa ações ON, Com poder de voto. Isso. Com poder de voto. São aquelas ações com poder de voto. Ações ON significam ações ordinárias. E ações também o quê? PN. Ações preferenciais. O que são as ações preferenciais? Naturalmente, elas não têm direito a voto. E aí, para compensar esse não direito a voto, o que acontece? Ela tem preferência lá na distribuição dos lucros. Lembram disso? Tá? Ok? Qual é a vantagem de um acionista ordinário? A gente viu isso na aula passada. Qual é? Ele pode dar pitaco, a participação, né? Isso. É a participação. Então, ele tem direito a voto nas decisões da empresa. Ou seja, ele tem direito a dar pitaco. Ok? Então olha só, o que acontece? Uma empresa que não adere a nenhum nível de governança corporativa, a empresa pode emitir ações ON preferenciais. Uma empresa que adere ao nível de governança corporativa chamado novo mercado, elas só podem emitir ações o quê? Ordinárias. Estão vendo? Somente ações ordinárias. Perceberam? Qual é a vantagem disso dentro desse contexto de governança corporativa, dentro desse contexto de problema de agência? Qual é a vantagem de uma para alavancar a governança corporativa de uma empresa que só pode emitir ações ordinárias? E aí? Porque vai ter um maior controle dentro delas, professor? Não seria maior controle, seria outra coisa. Ela vai ter situações aqui de mais controle, mas esse caso, ela não marca a situação de mais controle. O que acontece? Professor, nem... A gente tem que arremeter e jogar lá para o conceito de problema de agência. Então, olha só.
Partindo do pressuposto, igual eu falei para vocês, o novo mercado é o modelo de governança corporativa mais avançado que existe atualmente aqui no Brasil, tá? Então, ele vai ter nível de exigência maior de governança corporativa. Se ele tem um nível de governança corporativa mais exigente, a tendência de haver a ocorrência do problema de agência é menor, tá claro? Ok? Então, Sim. como que uma empresa que apenas emite ações ordinárias pode fazer com que haja menos problema de agência do que uma empresa que emite ações ordinárias e preferenciais? Porque é essa a lógica, né? Porque aqui, ó, na empresa que faz parte do novo mercado, 100% dos acionistas deles têm direito a voto. É isso que ele está falando. Não é isso? Tá? 100% dos acionistas têm direito a voto. Já aqui não. Por quê? Porque tem acionista preferencial. Então, o que acontece? O que acontece? Aonde vocês acham que seria mais fácil o conselho de administração de uma empresa induzir a uma tomada de decisão que não necessariamente seja mais favorável para uma empresa? Numa empresa em que todos têm direito a voto, ou numa empresa em que só parte das pessoas tem direito a voto? É no nível básico. Isso, exatamente. Por quê? Porque aqui no novo mercado, para as decisões que serão tomadas aí pela empresa, todo mundo vai ter direito a votar. Ok? Tá? Tranquilo? Então fica mais difícil o conselho de administração estar pendendo para um lado e falar, bom, então aqui eu pego, né, eu consigo direcionar as ações ordinárias para um grupo que está do meu lado. Então fica mais fácil eu induzir as pessoas que estão com essas ações ordinárias a tomarem decisões que eu quero que tomem, né? Aqui já não. Por quê? Porque aqui as ações, todo mundo vai ter direito a voto. Aí fica mais difícil você induzir as pessoas a tomarem uma decisão, né, que seja para te favorecer em vez de favorecer a empresa. Perceberam? Ok? Então, esse é o motivo de as empresas que fazem parte do novo mercado emitirem apenas ações ordinárias. Perceberam a relação aí com o problema de agência? Sim? Sim. E aí, olha só que interessante, o nível 2. O nível 2, elas podem ter ações ordinárias e preferenciais. Só que essas ações preferenciais, elas têm direitos adicionais. Um dos direitos adicionais que é dado a esses acionistas preferenciais, qual é? É o direito a voto. Perceberam? Tá certo? Tranquilo? Então, olha só, de acordo com a legislação, o acionista preferencial não tem direito a voto. Ah, mas eu posso dar direito a voto para ele? Posso. Por quê? Porque não estou tirando direito. Pelo contrário, eu estou dando direito. Tá certo? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Sem dúvida, gente. Então, olha só. Características quanto ao free float. Características quanto ao free float. Tá? Diferença de características de acordo com o nível de governança corporativa sobre o free float. O que é free float, gente? O que é free float? O que é free float em inglês? Palavra livre aí, tradução livre. Flutuação livre, né? Seria algo mais ou menos assim, tá? Então, free float é uma expressão utilizada aí no mercado financeiro para quê? Para que mostre aquelas ações que estão em livre circulação, tá? Que estão em circulação, que estão dispersas aí no mercado, tá? Então, olha só que interessante, ó. Na empresa que atende apenas à legislação, que não faz parte de nenhum nível de governança corporativa, não há regra específica para free float, tá? Tanto é que a gente viu que na teoria existe até um modelo aí
de empresa que faz captação de ação é chamada de empresa fechada. Vocês lembram que a gente viu na aula passada? Eu até falei para vocês, ó, isso daqui na prática não existe muita, mais teoria. Mas por quê? Porque a legislação ela prevê isso, não é? Então, uma empresa, quando ela não deixa ações em livre circulação, ela pode concentrar essas ações num grupo específico. No grupo dos amiguinhos de quem? Do conselho de administração da empresa. Não é isso? Tá? Aqui já não, ó. Então, um nível de governança corporativa mais avançado, o que ocorre aqui, ó? De todas as ações que a empresa emite, pelo menos 25% dela tem que estar circulando livremente. Então, uma empresa que passa a adotar o novo mercado, assim que ela adota esse nível de governança corporativa do novo mercado, ela tem que ter 25% de ações em circulação circulando livremente. Para quê? Para que aquela pessoa que tem interesse vá lá e compre. Tá certo? Ou seja, isso significa que eu não posso ter um grupo controlador aqui com 75% das ações. Perceberam? É isso que ele está falando. Então, o máximo que eu vou ter aqui, nesse caso, é um grupo controlador com 75% das ações. É basicamente isso. Ok? E para as empresas de novo mercado, né? Então, aquelas empresas que têm uma grande circulação aí de ações, tá? Então, aqui seria aqui uma tradução livre, volume diário médio de negociação superior a 25 milhões de reais, esse free float aqui cai para 15%. Tá bom? Ok? Tranquilo? As ações que passam a adotar o Bovespa+, esse free float de 25% pelo menos, não é de imediato. Depois que ela entrou, a partir do momento que ela começou a fazer parte da listagem ali desse nível de governança, ela tem um prazo aí de 7 anos para ajustar esse free float dela. Tá certo? Ok? A hora que eu faço isso, é aquela história também. Então, ó, tá disperso, minhas ações estão dispersas. Então, fica mais difícil as ações estarem concentradas em grupos, né, ligados ali ao conselho de administração, e com isso, é claro, fica mais difícil o quê? Eu estar tomando decisões ali que vão gerar problema de agência. Tá certo? Perceberam? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Ok. Características quanto às ofertas públicas das distribuições de ações. Então, para a empresa ali que apenas atende à legislação comum, não tem regra específica para isso, tá? Ela faz da maneira que ela quiser a oferta pública de ação. Então, como que ela vai distribuir essas ações? Da maneira que ela quiser, tá? Para as empresas do novo mercado, elas têm que fazer esforços de dispersão acionária. Esforços de dispersão acionária. Na verdade, ela fica até quase que redundante com o free float. Então, a questão aqui é justamente isso. Eu quero dispersar, quero ter acionistas espalhados. Por quê? Porque quanto mais acionistas diferentes, mais acionistas espalhados eu tiver, mais difícil fica para mim ali como CEO, como conselho de administração de uma empresa, tomar decisões que vão contrário ao interesse da empresa. Conseguem perceber isso? Sim? Sim, gente? Sim, sim. Professor, Sim. eu vi que tem um mínimo, né? Um mínimo de 25%, mas um máximo não, né? Ah, não, máximo não. Máximo não. Tá? Aí não existe não. Tá bom? Porque aí fica bem espalhado, né? Tá? Característica quanto à vedação a disposições estatutárias. Olha só. Olha só. Significado das palavras. Vamos saborear isso daqui? Alguém quer saborear isso daqui? O que significa vedação a disposições estatutárias? Que é vedação a disposições estatutárias. Vamos entender isso daqui antes de ir para os exemplos. Vedação a disposições estatutárias.
Vocês são... Vedar, professor, seria proteger? Seria o quê? Proteger? Vedar, proteger? Não. Proibir. Seria que esse vedação seria a proibição a disposições estatutárias. Seria algo mais ou menos assim. Ó, tá vedado, não pode. Na sua disposição estatutária não pode. Então, isso seria o significado de vedado. Ó, não pode. Tá proibido. Vedação. E o que é disposição estatutária? Então, vamos entender por partes. Vedado, a gente já falou. O que é disposição estatutária? A disposição estatutária são aqueles detalhes que estão no contrato social, aliás, que estão no estatuto da empresa. Então, quando você pega o estatuto de uma empresa, o que é o estatuto de uma empresa? É como se fosse a Constituição de um país. Então, o estatuto de um país é a Constituição Federal dele. Então, tá lá, ó. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, tá? Na Constituição de um país. O estatuto de uma empresa, ele está falando ali, ó, como a empresa está formada e qual é o regimento, né? Como a empresa vai ser administrada. Qual é o estatuto da minha empresa? Disposição estatutária é isso. Quais são as disposições, ou seja, quais são os itens que fazem parte do estatuto da minha empresa? Tá? Alguém aí já viu o estatuto de uma empresa? Se vocês fossem de contábeis, vocês teriam visto. Mas alguém já viu aí na empresa que trabalha? O pessoal que trabalha em banco aí, ó, quando vai abrir conta de PJ, tem que pegar o estatuto da empresa, não tem? Tem bastante gente que trabalha em banco aí, ó. O pessoal que trabalha em banco, já viu o estatuto de uma empresa para abrir conta dela? Ninguém, gente? Está todo mundo só... Será que está todo mundo aí escutando de fato, né? E aí, Estamos gente? sim, professor, escutando. E aí, gente, o que é o estatuto? O estatuto, exemplo, para esse contexto aí, quando uma empresa vai abrir conta, ela vai estar falando, ó, quem pode abrir a conta, quem pode assinar o cheque, quem pode assinar pela conta, pode ser um sócio só, né? Se não puder ser um sócio, quem pode estar assinando? Pode ser o sócio A, B e C, tem que ser em conjunto, quais sócios entre eles? Então, isso é estatuto. Está falando ali a forma que a empresa vai ser conduzida, tá bom? Então, olha só, para as empresas que não fazem parte... Sim? E no caso das empresas pequenas, né, que não tem isso, é só o contrato social, mesmo essas coisas? Isso é. O contrato social de uma empresa é o estatuto de uma empresa, exatamente isso. Já é o estatuto. Exatamente. O contrato social de uma empresa é o estatuto, tá? Isso aí. Então, olha só, as empresas que não fazem parte de nenhum nível de governança corporativa, não existe regra nenhuma quanto àquilo que não se pode fazer no seu estatuto. Ou seja, a empresa que não participa de nenhum nível de governança corporativa, ela pode escrever no estatuto aquilo que ela quiser. É isso que ela está falando. Tá? Então, como uma empresa vai ser administrada? Pode ser uma pessoa só assinar o cheque sozinho? Pode, ainda que ela tenha 10 sócios. Então, ela pode colocar o que ela quiser no estatuto dela, é claro, desde que respeitando lá o mínimo da lei das SAs. Tá? Mas, assim, a maneira dela ser administrada, quem vai representar a empresa, tudo isso é livre, ok? Aí, o que acontece aqui, ó? Para as empresas que fazem parte do novo mercado. Olha só o estatuto aqui, ó. Limitações, vedações a disposições estatutárias. Então, as empresas que fazem parte do novo mercado, aquele contrato social que o colega destacou aí, o estatuto da empresa, ela não pode escrever tudo aquilo que ela quer. Existem algumas vedações, tá? Uma delas é o quê? É quanto à limitação de voto inferior a 5% do capital. Tá? Limitação de voto inferior a 5% do capital. O que isso significa? Numa assembleia da empresa, se tiver menos de 5% dos representantes do capital social dela, não vai poder ter votação. Tá? Não vai poder ter a votação.
Quórum qualificado. O que é quórum qualificado? O que é quórum qualificado? Então, as empresas do novo mercado não podem ter quórum qualificado. O que é quórum qualificado? Quórum qualificado é se o diretor da empresa não tiver na assembleia, não pode ser votado. Seria mais ou menos isso. Quórum. Tá? Então, quórum. Quem faz parte daquela votação? Então, quando você vai lá na reunião do condomínio, tem o quórum, não tem? Qual que é o quórum? Tá? Ou seja, quais são as pessoas que vão fazer parte daquela votação. Então, quórum qualificado. Não pode ter quórum qualificado, ou seja, vota quem estiver lá, tá? Independente de cargo, independente de definição daquilo que tiver no estatuto da empresa. E também as empresas que fazem parte do novo mercado não podem ter cláusulas pétreas. O que é cláusula pétrea? O que é cláusula pétrea? Não sei. Cláusula pétrea são cláusulas que estejam no estatuto, no contrato social da empresa, que não podem ser mudadas. É isso que significa cláusula pétrea. Tá? Então, exemplo, nós temos artigos na Constituição Federal do nosso país que são consideradas cláusulas pétreas, ou seja, não pode mudar. Não pode mudar. Irrevogáveis, né? Isso. São irrevogáveis e não podem ser alteradas. Irrevogáveis e inalteráveis. Tá? Ok? Então, uma empresa que faz parte do novo mercado, ela não pode ter cláusula pétrea. Ou seja, todas as cláusulas são passíveis de mudança. A hora que eu tenho um contrato dessa maneira, ele fica mais flexível para quê? Para representar o quê? O interesse de quem? Dos acionistas. Perceberam? O interesse dos acionistas. E o acionista quem é? É o principal lá naqueles... Lembra que a gente começou lá a teoria da agência? O acionista é o principal que contrata o agente. Quem é o agente? O CEO da empresa, o conselho de administração da empresa são os agentes. Então, o CEO ele é contratado pelos acionistas. Olha que chique, ó. A hora que você compra uma ação, tem um CEO trabalhando para você. A hora que você compra uma ação de uma empresa, se a gente tivesse uma relação hierárquica aí, você poderia falar que, ó, o CEO da minha empresa é meu subordinado. Por quê? Porque o CEO da empresa que você comprou a ação, ele tem que tomar decisões para quê? Para que te favoreçam como acionista. Tá certo? Então, se eu tenho uma empresa de capital aberto ou capital fechado que tem cláusula pétrea, eu ingesso isso. Por quê? Porque a cláusula pétrea vai refletir a vontade de quem redigiu aquela cláusula pétrea naquele momento. E aí, se é uma cláusula pétrea, então, opa, eu nunca vou poder mudar ela. E se eu nunca posso mudar, fica mais fácil a ocorrência do problema de agência. Perceberam? Por quê? Porque eu vou ter cláusulas flutuantes. Eu posso mudar ela conforme o interesse do principal. Quem é o principal? Os acionistas da empresa. Perceberam? Dúvidas? Sim. Tá? Então, é isso daí. Características quanto à composição do conselho de administração. Então, olha só que interessante. O CEO de uma empresa, tá? É um agente. E uma empresa, essas empresas de capital aberto, elas possuem o conselho de administração também, tá? É quem vai estar ajudando lá o CEO, as decisões normalmente são tomadas em colegiado, tá? Então, o que ocorre? A empresa que não adere a nenhum nível de governança corporativa, qual é a regra quanto à composição do conselho de administração? Diz que o conselho de administração tem que ter pelo menos 3 membros. Só isso. É isso que a legislação diz. Conselho de administração de uma empresa de capital aberto que capta recursos por valores mobiliários tem que ter 3 membros. É isso, no mínimo, tá? Olha só o nosso nível de governança corporativa. Ele tem que ter um mínimo de 3 membros, dos quais
dos quais pelo menos 2 ou 20%, o que for maior, tá? Então, 2 ou 20%, o que for maior. Devem ser o quê? Independentes. Independentes. Então, conselho de administração, de 3 membros, 2 têm que ser independentes, tá? E o mandato desses membros desse conselho de administração, ele é unificado de até 2 anos. Ou seja, o que significa mandato unificado? Único. Tá? Unificado, único. Ou seja, não posso ser reeleito. Tá bom? Então, qual é o benefício que essa exigência para o nível de governança corporativa novo mercado traz aí para essa questão aí de governança corporativa, para minimizar o risco do problema de agência? O que vocês conseguem perceber? Que precisa ser renovado e não aí você Oi? mina. Não entendi? Não entendi. O que a moça falou? Eu não vi quem falou. Então, olha só. O que um conselho de administração faz? Ele vai estar tomando decisões na empresa, decisões importantes na empresa. É quem vai estar administrando a empresa. Tá? Então, olha só. Pelo menos 3 membros. Eles devem ser independentes. O que é independente? O que é independente? Eles não dependem do salário que eles recebem para fazer parte do conselho de administração para viver. É isso. Tá? É isso. Eu não tenho certeza, depois alguém até confirma, eu confirmo isso depois para vocês, mas essa relação de dependência, se eu não me engano, é aquilo que você ganha aqui como membro do conselho de administração, não pode ultrapassar, para que você seja considerado independente, 10% de sua renda total. Seria isso. Tá? Então, seria equivalente, sei lá, a você ter uma renda total aí de 40 mil reais, vamos supor que sua renda é de 40 mil reais, tá? 40 mil reais, sua renda total. E aí você vai lá e está trabalhando aí na empresa que você trabalha, vamos supor que você ganha 3 mil reais. Você tem uma renda total, tá, de outras coisas que você faz de 40 mil reais, e no seu trabalho que você trabalha hoje, você tem uma renda aí de 3 mil reais. Isso significa o quê? Você não depende desse serviço que você está trabalhando hoje, não é? Então, o que acontece? Fica muito mais fácil, ainda que você vai perder a renda se você deixar de ter, fica muito mais fácil você pegar, se você vê que algo está sendo direcionado errado, fica muito mais fácil você pegar e falar, ó, eu não concordo com isso. Por quê? Porque você não depende daquela renda. Você fala, bom, então se eu for mandado embora aqui do meu emprego que eu ganho 3 mil reais, eu tenho mais 37 mil me esperando lá fora. Então não vai me fazer falta. Ou seja, eu não dependo desse emprego. Tá? Então, os membros desse conselho de administração não podem depender financeiramente da renda que eles recebem por fazer parte desse conselho de administração. Ok? E além, é claro, do mandato não ser renovado, isso é um prazo relativamente curto, são 2 anos. Tá? Então, isso fica mais fácil, mais difícil de ocorrer aí a questão do problema de agência. Perceberam? Tranquilo, gente? Sim? Tranquilo. Então, vamos lá. Características quanto à vedação, acumulação de cargos. Então, olha só. Vedação. Não pode. Proibido. O quê? Acumular cargos. Então, características quanto à proibição para acumulação de cargos. Então, para a empresa que não faz parte de nenhum nível de governança corporativa, a legislação não exige nada. Então, o que acontece aqui nessa empresa que emite ações no mercado, mas não aderiu a nenhum nível de governança corporativa? O presidente da empresa pode ser o diretor. Acumulou cargo. Perceberam?
Se eu acumulo cargo, o que acontece? O que vocês acham? A É mais acumulação de poder, cargo não é, favorece professor? o quê? Conflito. Favorece o conflito de interesse. A acumulação de cargo aumenta o poder na mão da pessoa. E quanto mais poder, mais chance do conflito de interesse. Então imagina aí imagina uma empresa em que o presidente é o diretor e é o gerente. E aí, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer exatamente o que ele quiser. Não é isso? Por quê? Porque houve uma acumulação de cargos. Isso daí normalmente acontece em empresas familiares, né? Empresa familiar normalmente acontece, empresa média principalmente. Então, o filho do dono normalmente é o diretor, é o gerente geral da empresa e o gerente lá de finanças. O que é isso? Acumulação de cargo. Tá? Ok? Então, assim, para a empresa que não faz parte de nenhum nível de governança corporativa, não tem regra específica, ou seja, pode ter acumulação de cargos. Para a empresa que faz parte do nível de governança mais avançado, olha só, o presidente do conselho de administração, tá? Não pode acumular o cargo com o diretor-presidente ou com o principal executivo. Perceberam? Então, o presidente do conselho é uma pessoa, diretor-presidente é outra. Tá? Então, tem que ser ocupados por pessoas diferentes. Então, não pode o presidente do conselho ser diretor-presidente. Tem que ser pessoas diferentes. Tá? Em caso de vacância que culmine em acumulação de cargos, são obrigatórias determinadas divulgações. Então, vamos supor, então a gente está lá com o presidente. Então, uma empresa ela tem o presidente do conselho e tem o diretor-presidente. Tá? Aí, sei lá, o presidente do conselho saiu da empresa. O que vai acontecer? Né? Há uma tendência natural do diretor-presidente ocupar o cargo do presidente do conselho e, ao mesmo tempo, o cargo dele. Tá? Nesse caso, pode, desde que seja efetuada a divulgação e nessa divulgação tenha lá o prazo para que haja essa separação das pessoas ocupando os cargos. Tá certo? Ok? Então, a hora que eu não acumulo cargos, fica mais fácil, fica mais difícil eu não direcionar a empresa para aquilo que eu quero levar. Tá certo? Por quê? Eu vou ter que convencer mais pessoas. Posso até levar? Posso. Mas vai ser mais difícil. Perceberam? Tá certo? Ok? Características quanto à obrigação do Conselho de Administração. Então, características aqui nos diferentes níveis de governança quanto à obrigação do Conselho de Administração. Então, para a empresa que não faz parte de nenhum nível de governança corporativa, não tem regra específica de obrigação do Conselho de Administração. Tá? Ou seja, eles são lá soberanos, não tem obrigação nenhuma. São soberanos. Tá? Já para a empresa que está listada no segmento mais exigente de governança corporativa, que é o novo mercado, existem exigências, existem obrigações para o Conselho de Administração. Então, o que o Conselho de Administração é obrigado a fazer no nível de governança corporativa, novo mercado? Ele é obrigado a se manifestar sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações. Tá certo? Ok? Então, ele tem que se manifestar. Ele tem que pegar e falar, olha, a gente vai ofertar, a gente vai fazer oferta pública de aquisição de ações. Tá? Na empresa que não é obrigada, o conselho de administração pode ficar quietinho. Tá certo? O que acontece aqui? A hora que eu faço isso, a hora que o conselho de administração se manifesta, o que acontece? O que acontece? Mais pessoas vão ficar sabendo sobre aquela oferta pública de ações. Mais pessoas sabendo sobre a oferta pública de ações, mais pessoas diferentes
poderão comprar aquela ação, tá certo? Ok? Tranquilo? Então, se eu não sou obrigado a me manifestar, eu fico quietinho. Vou lá e aviso só quem? Aviso só o meu amigo, que pode até ser um acionista ordinário, mas como ele é meu amigo, então eu vou, né? A gente pensa ali mais ou menos a mesma coisa, então vamos dirigir a empresa aqui para a gente atender os nossos interesses e não da empresa. Tá certo? Ok? OPA significa oferta pública de ações. Tá bom? Ok? Tranquilo? Características quanto às demonstrações financeiras. Então, demonstração financeira da empresa que não faz parte de nenhum nível de governança, é ali conforme demonstração, faz o balancinho, DRE, beleza, tá? Aqui eu até acho que está errado, eu vou até mandar e-mail para eles, tá? Mas vou até mandar e-mail para eles, porque aqui eu acho que teria que estar aqui traduzidas para o inglês, tá bom? O nível de governança corporativa mais exigente. Por quê? A hora que eu traduzo para o inglês, o mundo todo vai conseguir entender como é minhas demonstrações financeiras. Perceberam? Tá? Se está só em português, só aqui no Brasil, né? Ou vou ter que pagar alguém para traduzir, tá certo? Então, a hora que eu faço essa demonstração financeira em inglês, eu consigo abrir para o mundo, como é a minha demonstração financeira, tá certo? Diferentemente se for só em português. Daí só os falantes de português vão entender minhas demonstrações financeiras. E isso redunda aqui, ó, com informações em inglês. Então, exigências quanto a informações em inglês simultâneas à divulgação em português. Tá aqui, ó. Então, o que acontece? Para a empresa que não faz parte de nenhum segmento de governança corporativa, não tem regra nenhuma. Ela pode simplesmente divulgar o fato relevante, o balanço patrimonial dela, as informações financeiras, apenas em português. Mas as empresas que fazem parte do nível de governança corporativa Novo Mercado, que é o mais exigente, todos os fatos relevantes que ocorrem na empresa, todas as informações sobre proventos, todos os avisos aos acionistas, todos os comunicados ao mercado, tá? Todas as previsões ali de realizações, todas as informações de realizações de resultado têm que estar divulgadas em português e em inglês, ok? Com isso, o que eu alcanço? Eu alcanço qual princípio lá da governança corporativa? Na hora que eu divulgo as informações em inglês e em português, eu alcanço a transparência. Concordam? Por quê? É aquela questão que eu falei agora há pouco. A hora que eu divulgo em português, o mundo todo vai entender quais são os fatos relevantes, como é a informação de proventos da minha empresa, tá? O que eu quero passar, o que eu divulguei ali, ele fica aberto para o mundo todo. Então, um acionista lá da Arábia vai ver minhas informações e vai entender. Um acionista lá do Japão vai ver minhas informações e vai entender. Um acionista aqui do Brasil também. Diferentemente de se fosse só em português. Se for só divulgação em português, apenas os falantes da língua portuguesa vão estar entendendo. Com isso, eu diminuo a transparência. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Então, detalhes a gente vai finalizar, tá? Aí depois, deixa eu pular aqui, eu vou pular alguns. Reunião pública anual, eu falo depois, esse calendário de eventos também depois. Divulgação adicional de informações. Isso é interessante, mas deixa eu falar aqui. Tag along. Tag along. Alguém sabe aí o que é tag along? O que é tag along? Não. Não. Até fora do contexto aqui de finanças. Alguém aí faz inglês? Sempre tem algum aluno aí fazendo inglês na aula, né? Às vezes, já peguei vários fazendo lição de inglês na aula de finanças. Tag along. Fora do contexto financeiro. O que significa tag along?
Uma tradução livre aí seria mais ou menos rastro, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, olha só, concessão de tag along, tá? Então, o que acontece, ó? O tag along, ele nada mais é do que a extensão dos mesmos direitos, para todos os acionistas, daquilo que o grupo controlador ganhou no caso de dissolução da empresa, tá? Então, o tag along seria uma extensão que pode ser parcial ou total. Então, o tag along de 100% significa o quê? É uma extensão total, tá? Para todos os sócios da empresa, ou seja, para todos os acionistas da empresa, de mesmas condições obtidas pelos controladores da empresa, porque tem aqueles controladores da empresa, que é o conselho de administração, tá? Quando essa empresa for vendida, tá? Então, olha só, um tag along aqui de 100%, ó, tag along de 100%, no caso aqui das empresas que fazem parte do novo mercado, significa o quê? Significa o quê? Numa situação de venda do controle da empresa, todos os acionistas dessa empresa receberão o quê? As mesmas condições, valor, não é? as mesmas condições, os mesmos benefícios que os controladores ganharam, tá? Diferentemente de uma empresa que não faz parte de nenhum nível de governança corporativa. Então, de acordo com a legislação, o tag along é de apenas 80% e apenas para os acionistas ordinários. Então, o que isso significa? Então, o grupo controlador vai lá e faz uma negociação da empresa. Fechou a empresa, né? Então, ele está lá, vendeu o controle da empresa. O grupo controlador ganha lá, sei lá, R$1.000, tá? Para ficar fácil a conta aqui. Então, ganhou R$1.000 por ação. O tag along de 80% apenas para os acionistas ordinários, nesse caso, porque essa empresa aqui ela tem ação acionista ordinário e preferencial. Os acionistas ordinários vão receber apenas 800 e não os 1.000. E os preferenciais não vão receber nada referente a essa transação, tá certo? Ok? Já aqui não, ó. Então, o grupo controlador vendeu e ganhou lá 1.000 por ação. Então, 100%, ou seja, todos os acionistas vão receber os 1.000 também, tá? Considerando que essa empresa só tem acionista ordinário, está falando, olha, mesmo benefício que o grupo controlador ganhar, receber, no caso aí de venda do controle de uma sociedade, todos os acionistas também vão receber, tá certo? É isso que ele está falando. Tranquilo? Dúvidas? Não? E aí o último aqui, para a gente encerrar, já deu 9 horas, tá? A gente continua na aula que vem, porque a aula teórica, muita falação, né? Às vezes cansa, né? Tá? Cansa para quem escuta e para quem fala também. Então vamos lá. Último detalhe aqui quanto à adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado. Então, quais são as características quanto à adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado? O que seria isso? O que é Câmara de Arbitragem, gente? Vocês tiveram direito comercial ou não? Não sei se o curso de administração tem. Tiveram direito comercial? Não. Não? Não. Tá, isso aqui a gente vê isso daqui, esse detalhe de Câmara de Arbitragem em direito comercial. Mas ainda que vocês não tiveram, alguém já ouviu falar sobre Câmara de Arbitragem? Não? Então vamos lá. Só para vou resumir aqui, tá? Não vou entrar em detalhes de direito, tá? Mas vou dar uma resumida para vocês. A Câmara de Arbitragem, ela nada mais é do que uma justiça privada. Então hoje, quando você tem um problema, você precisa resolver diante da justiça, o que você faz? Você vai lá num fórum, né? Num fórum, diante de um juiz para resolver aquele problema. Então, se é um problema familiar, vai lá no fórum familiar. Se é um problema criminal, vai lá no juiz criminal, né? Fórum criminal. Se é um problema comercial,
que é o caso do nosso contexto aqui, você vai lá num juiz que vai resolver essa esfera de direito administrativo. Um juiz representa quem? O Estado, tá? Tanto é que ele é um dos poderes do Estado, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o juiz, ele não é privado. O juiz, ele, ali, na verdade, ele não é, ele representa o Estado, tá? Então, ele está representando o Estado. Então, ele não é um setor privado, tá? Então, você vai lá, tem algum problema, né? Numa questão comercial, você vai lá e na frente do juiz. Não é isso? Tá? Tanto é, se você perceber algum contrato, então pega o contrato da faculdade, pega o contrato do aluguel, ou pega o contrato da casa que você comprou financiada, ou mesmo à vista, né? Normalmente, lá no final do contrato, dá uma olhadinha nisso daí. Depois da aula, vai lá, pega um contratinho que você tiver aí, né? Em caso de, não é dúvidas, mas em caso de não sei o que lá, né? Elege-se o fórum da cidade, elege-se o fórum da comarca para dirimir eventuais dúvidas, não é dúvidas, eventuais divergências, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro a nomenclatura jurídica correta, mas está lá. Então, quem assinou aquele contrato está falando, olha, se a gente tiver algum problema para resolver nesse contrato, que a gente não resolver aqui em comum acordo, está eleito o fórum tal da cidade tal para a gente resolver isso. Ou seja, é o juiz tal da cidade tal que vai resolver. Tá certo? Ok? E assim, a gente sabe que o nosso poder judiciário, assim como o poder executivo, né, e o poder legislativo, ele é meio lento. Ele é meio lento. Então, você tem uma causa para resolver na justiça, você já sabe que isso vai demorar. Tá? Já sabe que isso vai demorar. Então, assim, existe até os fóruns de pequenas causas, justamente para acelerar um pouco mais, o que não se enquadra para essas empresas de capital aberto, porque o montante em negociação aqui é muito alto, então não se enquadra. Então, como se sabe que o Poder Judiciário é muito lento, existe a justiça privada. O que seria a justiça privada? Justamente isso, Câmara de Arbitragem. Tá? Então, a Câmara de Arbitragem ela é uma espécie de fórum, mas não judiciário, é um fórum privado. Então, nesse fórum vai ter lá peritos em todas as áreas do que aquela Câmara de Arbitragem tiver tratando. Então, perito em comércio exterior, perito em contabilidade, perito em finanças, perito em tributário, no caso aqui do nosso contexto, tá? Financeiro. Então, se você tiver alguma dúvida, algum impasse para resolver com um fornecedor seu, referente a algum contrato, você é obrigatório a eleger uma Câmara de Arbitragem. Por quê? Porque a Câmara de Arbitragem é muito mais rápida do que o Poder Judiciário comum, ok? E o que aquela Câmara de Arbitragem decidir tem valor do que o juiz teria decidido, tá bom? Então, é isso. Então, Câmara de Arbitragem, resumidamente, é isso. Então, para a empresa que não faz parte de governança corporativa, a adesão à Câmara de Arbitragem é facultativa, ou seja, ela faz se ela quiser. Mas, para os níveis mais exigentes, essa adesão é obrigatória. Por quê? Para que se tenha celeridade em eventuais impasses jurídicos comerciais que venham a existir. Tranquilo?